começar, o Mounjaro ele é uma caneta que você injeta na sua barriga e ele te ajuda em alguns processos e como consequência ele acaba te emagrecendo. Essa droga foi desenvolvida em cima de pessoas com diabetes e com obesidade. Se você não se encaixa nesse padrão, essa droga não é para você. Você pode ter muitos problemas de saúde, principalmente se não for seguindo as orientações de um médico. O Mounjaro ele é para ajudar na saúde de pessoas com problemas de saúde e não para fins estéticos. Se você utiliza essa droga fora desse padrão, você está correndo sérios riscos de vida, além de estar sendo cobaia de uma droga extremamente nova. Bom, agora que eu já conversei com esse pessoal, eu gostaria de falar, na segunda parte desse vídeo, pessoas que têm mais habilidade para entender raciocínios mais longos e conectar os pontos. Se você ficou até aqui, esse vídeo vai começar para você agora. Agora provavelmente vocês estão vendo a tela aqui do tablet. Eu vou tentar ser bem didático aqui. E antes de mais nada, antes da gente aprender sobre o que a droga faz, a gente precisa entender o que acontece no nosso sistema digestório quando a gente come. Então se você for olhar aí na tela, aqui tem a sua boca, todo o seu esôfago, aqui onde cai a comida do seu estômago e depois ela vai ser digerida aqui pelo intestino delgado, intestino grosso e tudo mais. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando eu como alguma coisa, a comida vem aqui para sua boca, passa lá pelo esôfago e cai aqui no estômago. Quando ela cai aqui no seu estômago, essa comida ela precisa ser quebrada. Então ela é toda digerida pelos ácidos do seu estômago e ela fica em um tamanho menor para conseguir cair na corrente sanguínea. Como a nossa dieta, né, ela é muito cheia de carboidrato, é isso que vai cair na nossa corrente sanguínea. Só que quando esses alimentos são quebrados, eles caem na nossa corrente sanguínea em forma de glicose, de açúcar. E quando a comida cai no seu estômago, muitas informações são jogadas para todo o seu corpo para reagir àquele corpo externo. Guardem essa informação sobre as informações que o seu corpo recebe quando você recebe uma comida. Bom, essa glicose ela vai para toda a sua circulação. Então, dentro do seu sangue começa a ter um acúmulo de glicose, de açúcar. E quando o açúcar ele chega no sangue, ele precisa entrar na célula. Nessa outra imagem aqui, vocês estão vendo uma célula que ela precisa receber essa glicose para ela conseguir produzir energia. Então, olha como é importante a glicose entrar na nossa célula. Sem essa parte do açúcar, sua célula não produz energia. Energia da qual que você vai precisar para levantar seu braço, para entender o que eu estou falando, para conseguir viver o seu dia a dia, para o seu coração bater, para você respirar. Essa energia é extremamente importante. Só que acontece uma coisa, quando você está lá, né, quando a glicose está lá no seu sangue, ela está correndo aqui por cima, ela não pode simplesmente entrar na célula, porque senão seria uma bagunça. Todas as substâncias que tem no seu sangue iam entrar na sua célula e ia virar uma bagunça. Portanto, o que a lei natural ela decidiu fazer com a gente, né? A seleção natural decidiu fazer com a gente. Ela criou um certo sistema de chave que a gente chama de insulina, que ela precisa se conectar a um receptor na célula. Lembra disso? Receptor de alguma parte é porque recebe algo, né? Então, o receptor da célula específico para insulina, quando ele recebe a insulina, abre espaço para a glicose entrar. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a insulina encaixa e a glicose entra. E a insulina, ela é produzida lá no seu pâncreas. Então, olha que importante aquela informação que eu dei sobre o seu estômago receber uma comida e ele mandar a informação para várias partes do seu corpo. Uma dessas informações é para o pâncreas dizendo, olha, tem muito açúcar no sangue. Produz a insulina para você liberar essa chave, abrir a porta da célula, a glicose entrar e a gente produzir energia. Claro que não é tão simples assim. Quando a insulina consegue se conectar, aqui dentro ocorrem várias reações químicas onde consegue se abrir essa portinha e a glicose entra. Reagem-se várias substâncias aqui dentro para daí a gente produzir o ATP, que é a nossa energia. Bom, basicamente essa é a importância da gente ter a insulina no nosso corpo para conseguir botar a glicose dentro da célula. E bom, agora que a gente entendeu
O que acontece quando a gente se alimenta e por que a insulina é tão importante para o sangue sair, pro açúcar sair do sangue e entrar na célula? Aí a gente pode começar a conversar um pouco mais sobre as drogas que estão sendo criadas. O Ozempic, que ficou muito famoso, né? E o Mounjaro, que acabou chegando agora, né? Eu acho que os estudos foram feitos em 2019, 2020, então ela é bastante recente. Agora sim, essa droga está no mercado aí para ser usada. O que acontece? Essas duas drogas, né? Deixa eu dar uma... depois a gente chega aqui. Essas duas drogas, elas foram desenvolvidas para pessoas que têm diabetes e também obesidade. A obesidade é uma doença que ela gera várias outras doenças. A diabetes é uma delas. E uma coisa que a gente precisa entender sobre os diabéticos. Existem dois tipos de diabetes. O primeiro tipo, vou voltar aqui para conseguir explicar para vocês. O primeiro tipo, tipo 1 de diabetes, é quando a pessoa nasce com um problema no pâncreas. Então o pâncreas ele não consegue produzir insulina. Então qual que é o problema? Se a pessoa se alimenta, esse carboidrato que a pessoa ingeriu, ele é quebrado, ele cai lá na corrente sanguínea, então está correndo um monte de glicose lá na corrente sanguínea. Não tem insulina para entrar aqui na célula, ou seja, a glicose não entra. Então essa glicose ela fica correndo no sangue e a célula não consegue produzir energia. O problema não é só que a sua célula não produz energia para você viver seu dia, mas esse acúmulo de açúcar no seu sangue cria vários problemas. Para vocês terem uma ideia, dentro dos seus olhos existem microvasos, que são vasos onde passa o sangue, só que menores. Se tiver uma concentração muito grande de açúcar ali, isso pode ocorrer sérios problemas para a corrente sanguínea conseguir correr por ali, e é por isso que algumas pessoas com diabetes começam a ficar cegas, né? É por causa desse grande acúmulo de açúcar. Não só isso, mas esse açúcar dentro do sangue, as bactérias adoram isso. Então, toda a sua veia, que é como se fosse um cano, por dentro ela fica toda prejudicada. Então o sangue tem um pouco mais de dificuldade de correr por lá. Então você tem vários problemas circulatórios, você pode ter AVC, você tem problemas cardiorrespiratórios, você pode ter ataque cardíaco e muitos outros problemas. Além dos nervos não conseguirem trabalhar mais tão bem por conta desse açúcar que danifica eles. A sua cicatrização ela fica muito ruim. É por isso que às vezes, por ter os nervos já prejudicados, as pessoas diabéticas batem o braço, aquilo gera um corte, a pessoa acaba não percebendo, porque ela não está sentindo mais direito. Além da cicatrização ser muito prejudicada, aquela cicatriz fica aberta. E quando a gente tem uma cicatriz mais aberta com muito açúcar ali, as bactérias adoram, acaba criando problemas sérios, com infecções mais sérias, e a pessoa pode acabar perdendo o membro. Então, esse acúmulo de açúcar no seu sangue, ele é um problema gigantesco. E infelizmente, por causa do mundo que a gente vive hoje, é muito comum isso acontecer nas pessoas, né? Isso a diabetes tipo 1, onde a pessoa nasce com um problema no pâncreas. Agora a gente vai começar a chegar um pouco mais perto de entender o Mounjaro, porque a gente vai falar sobre o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é quando você consegue desenvolver a diabetes. Por quê? A pessoa que come muito carboidrato e muito açúcar, enfim, ela fica com uma produção muito excessiva de insulina, porque tem muito açúcar correndo no sangue. Eu estou avisando toda hora o meu pâncreas para produzir insulina, para colocar a chavinha, para a glicose conseguir entrar na célula, que chega um ponto onde eu quebro o meu pâncreas, de tanto que eu estou exigindo dele. E quando você tem uma quebra do pâncreas, não só isso, mas é uma via paralela que acontece também, quando a célula ela começa a criar resistência à insulina. Por que eu falei que é paralelo? Porque além do seu pâncreas estar sobrecarregado, deixa eu ver se consigo desenhar um negócio aqui, peraí. Oxe, volta. Aí. Tudo no seu corpo, ele não gasta energia à toa. Então o seu corpo ele nunca vai te dar nada que você não precise, né? E isso acontece também no oposto. Quando você está dando muito em excesso para o seu corpo, ele tenta se proteger, ele tenta se autorregular para baixo. Isso acontece nessas células. Na verdade, isso acontece em qualquer coisa que você vai fazer com o seu corpo. Mas vamos pensar primeiro na célula. Quando eu começo a ter muita insulina e muita glicose, a sua célula vai entender que ali tem uma mudança.
E ela não vai deixar sempre a mesma portinha aberta para vir uma quantidade enorme de insulina. Ela começa a entender que, não que aquilo vai se tornando tóxico, mas ela tem uma autorregulação onde ela começa a criar outra porta de entrada para o tanto de insulina que está chegando. Então vai chegar uma insulina, beleza, só que tem muitas outras insulinas por aqui. Ela criou outra portinha. Começa a vir mais insulina ainda, ela cria outra portinha, ela cria outra portinha. E o que é isso? Isso é quando a sua célula começa a ficar resistente à insulina. Então, você pode até chegar com uma insulina aqui, mas não vai ser o suficiente. Você vai precisar de outra nessa chavinha, de outra nessa chavinha, até ela conseguir regular para não ter tanto para pouca célula. Tá me entendendo? O que acontece? Quando o seu pâncreas ele quebra, você tem muita porta e não tem insulina suficiente. Na verdade tem insulina suficiente, mas a sua célula não consegue reconhecer as portas para a glicose, não abrem. Então você começa a ter um problemão de açúcar concentrado no seu sangue. E o que acontece? É muito difícil eu retroceder esse quadro de resistência à insulina, tá me entendendo? E o que acontece? Um dos mecanismos que a gente usa é a gente conseguir produzir mais insulina ainda, que consegue suprir todas essas portinhas abertas na célula. E aí é que entra os nossos queridíssimos Ozempic da vida, ou como a gente diz, semaglutida, o Mounjaro, né? Então se a gente vir um pouquinho mais pra cá, e lembrando uma coisa muito importante, esse esqueminha da célula que eu tô explicando para vocês, da insulina entrar para abrir a porta para a glicose, isso funciona na gordura e no músculo. Existem outras partes do nosso corpo que funcionam sem a necessidade da insulina abrir a célula para a glicose entrar. Eu já vou chegar lá, no final vocês vão entender isso. Mas pensem agora na gordura e nos músculos que precisam de insulina para conseguir abrir para a glicose. Bom, voltando um pouco, tira isso aqui daqui, vem para cá, beleza. Aqui que eu queria chegar. O que a gente vai ter que começar a prestar um pouco mais de atenção agora, né? Eu preciso de você aqui, porque a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais chata, mas eu quero deixar mais didático por isso. Beleza. Então vocês estão vendo aqui a química do Ozempic e do Mounjaro. Esse aqui de cima, que chama semaglutida, ó, esse aqui é o Ozempic. Isso que vocês estão vendo é o Ozempic, eu já vou explicar para vocês. E esse aqui de baixo, tirzepatida, que está em tirzepatide, porque é de um artigo em inglês. Tudo isso aqui é o Mounjaro, certo? E vocês já vão entender onde eu quero chegar. Primeira parte, isso aqui, GLP-1, fica calmo que eu não vou ficar pegando nas siglas os nomes difíceis, vou deixar simples. GLP-1 é um hormônio que a gente tem, que ele tem uma função de mensageiro para o nosso pâncreas produzir insulina. Só que qual que é a diferença? Lembra que eu falei que quando a comida cai no estômago, a gente quebra, cai na corrente sanguínea, aí avisa o pâncreas de que tem muito açúcar no sangue? O GLP-1 ele já corta o caminho. A comida caiu no estômago, ele já consegue produzir esse hormônio para já avisar o pâncreas antes. Então ele é um potencializador da nossa insulina. Só que ele tem ação de 1 a 2 minutos. Ó. Ele age no nosso corpo de 1 a 2 minutos por causa dessa paradinha aqui. Não vou falar mais nome difícil. Essa paradinha que vai quebrando ele. Na verdade, ela quebra bem nessa partezinha e ele perde a função de GLP-1. Então, o GLP-1 ele é um hormônio muito importante para cortar caminho. E não só isso. Ele age em várias partes do nosso cérebro que nos causa algumas atitudes. Eu vou chegar lá já. Mas entenda, o GLP-1 ele é um hormônio extremamente poderoso do nosso corpo. E quando os cientistas descobriram esse hormônio, eles falaram assim, pô, vamos fazer uma droga tão potente quanto para conseguir ajudar nessa produção de insulina que a pessoa tem de problema. Então eles criaram, ó, essa outra carreirinha de letras e vocês podem ver que ela é igualzinha ao GLP-1. Ele tem só essa bolinha, essa aqui e esse outro quadrante de carboidratos, de carbono, essa cadeia de carbono, e isso tudo, ele não é mais quebrado por essa paradinha, o que faz ele ser um pouco mais eficiente e durar 165 horas, isso é o Ozempic. Então olha só, um hormônio que dura de 1 a 2 minutos se tornou um GLP-1 Pro Max que dura 165 horas, vocês estão entendendo o poder disso?
o quanto essa droga, né? Isso aqui é exógeno. O que é exógeno? Que vem de fora para dentro do nosso corpo. Isso é uma droga que eu aplico. Essa parada aqui está dentro da caneta, entra no nosso corpo e tem toda a função que isso aqui faz, isso aqui está fazendo também, só que melhor. Entende? Isso aqui precisa de um receptor. Lembra que a gente falou aqui o que é receptor? Receptor é a parada da célula que vai receber alguma coisa. E tem receptores de GLP-1 no nosso corpo inteiro. Isso aqui é uma chavinha, vamos dizer, chave mestra que entra no receptor do GLP-1. Entenderam isso? Maravilha. Vamos agora para a parte de baixo aqui, ó. Tem esse outro amiguinho aqui, ó, o GIP, G-I-P. Ele é bem parecido com o GLP-1, ele dura o mesmo tempo do GLP-1, ele é parecido com a cadeia do GLP-1, olha, só tem algumas coisas a mais. Eu já vou mostrar qual que é a função deles, mas ele também é quebrado por essa paradinha, por isso que ele dura pouco tempo. E aí, o que fizeram? Uma droga parecida com o GLP-1 e também parecida com o GIP, olha as letras. Mas ele tem essa junção de carbono, que nem eu falei, ele não é mais quebrado por essa paradinha e ele dura 120 horas. Tirzepatida, Mounjaro, ele é o queridinho da vez, porque agora ele consegue entrar nos receptores tanto do GLP-1 quanto do GIP. Isso aqui é uma máquina absurda para quem tem diabetes, mas também consequentemente emagrece. Agora vamos entender o que eles fazem, que vocês já viram onde que a gente está pisando. Aqui embaixo a gente pode ver semaglutide, que é a semaglutida, o GLP-1, o Ozempic que a gente conversou. Aqui tem uma setinha, ó, e aqui do lado direito desse corpo tem todas as funções que o GLP-1 causa no nosso corpo. O GLP-1, quando ele é ativado, ele tem ativação de receptores de GLP-1. Quando o GLP-1 vai para o receptor, o que ele faz no nosso corpo? O pâncreas começa a produzir mais insulina, setinha para cima, quer dizer que está aumentando, maior produção de insulina no pâncreas, o que já ajuda a diminuir a glicose no sangue. No estômago, diminuição do esvaziamento gástrico, gastric emptying, né? Nossa, é difícil falar isso. Então assim, o esvaziamento do seu estômago, ele é mais lento, tem uma diminuição do esvaziamento gástrico, tá me entendendo? Por isso a comida fica um pouco mais de tempo ali. E essa sensação que dá no seu estômago também joga outra informação lá pro seu cérebro, ó, de menos apetite, menos food intake, food, comida in é dentro, take é de pegar, então menos comida para dentro, opa, não vou comer mais, meu apetite diminui, meu food intake diminui e a minha saciedade aumenta. Então, só a semaglutida, Ozempic, GLP-1, consegue te dar essas sensações. Isso faz com que a pessoa produza mais insulina, coma menos, então eu consigo regular melhor o meu açúcar no meu sangue. Para uma diabética, eu estou salvando a vida dele. E se a gente for olhar aqui em cima, ó, tirzepatide, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro, GIP e GLP-1. Então, ele faz tudo que o GLP-1 faz, que a gente falou, e também tudo que o GIP faz. O GIP faz coisas muito parecidas com o GLP-1. Aumento de insulina no pâncreas, lá no cérebro, diminuição de apetite, diminuição de food intake, aumento de saciedade. E faz outras coisas também. Mas ele faz tudo em dobro praticamente. Nos estudos que vocês vão ver, eu já vou falar onde vocês conseguem encontrar, vocês vão ver que a diminuição de peso das pessoas acho que em 68 semanas, 70 semanas, posso estar errado, 52 semanas, algum número assim, é de 20% do peso total. É muita coisa. E só um adendo aqui, volta a câmera aqui pra mim. Tudo isso vocês conseguem encontrar aqui na descrição do vídeo, um vídeo da Ana Elisa Gonçalves. Ela fez um vídeo explicando isso aqui bem mais a fundo, bem mais técnico, mas ainda assim de uma forma muito didática. Eu recomendo vocês irem lá para vocês verem um pouco mais sobre os estudos. Eu tô aqui só para fazer um serviço só para dar meus 2 centavos nisso. E eu queria ajudar um pouco vocês a entender um pouco melhor essa parte do que o Mounjaro faz no nosso corpo. E lembrar vocês que a gente tinha comentado sobre resistência da célula à insulina. E eu tinha comentado que existem células nas nossas gorduras e nos nossos músculos que são dependentes de insulina para abrir o canal e a glicose conseguir entrar. Existem células do nosso corpo
que elas não são dependentes de insulina. Por exemplo, células do nosso cérebro e células do nosso fígado. Existem outros lugares também. Mas existe uma forma da gente conseguir fazer com que o sangue entre na célula da nossa gordura e dos nossos músculos sem a necessidade da insulina. Existe uma forma de fazer isso, que é se exercitando. Quando você se exercita, quando você contrai os seus músculos, mecanicamente falando, esse estresse, essa informação que eu mando para os meus músculos, isso ativa certas substâncias dentro da célula que fazem abrir o canal sem a necessidade da insulina. É por isso que a gente fala que exercício diminui a resistência à insulina, porque eu não fico mais necessitando de tanta insulina. Eu posso pegar lá do meu exercício, da força que eu fiz, da intensidade que eu tive, do aumento cardíaco que eu tive por causa do meu treino. Isso faz a célula abrir o canal para a glicose sair do sangue e entrar nela, para daí eu produzir mais energia. Eu estou exigindo energia, eu estou me movimentando. É por isso que você precisa pensar um pouco mais em, ao invés de estragar o seu corpo e buscar remédio, você ir treinar, você ir usar um pouco mais a sua fibra muscular, você ser um pouco mais adulto e praticar atividade física, que você consegue melhorar esse quadro. Você não precisa entrar no diabetes tipo 2, o que vira um inferno na sua vida. Você praticar um pouco de exercício, cara, não estou falando para você ser atleta, é 30 minutos, 3 vezes por semana, tá ótimo. Tá ótimo, e não precisa ser sozinho, você pode entrar em grupo de dança, em grupo de luta, qualquer coisa que você consiga usar os seus músculos. Isso vai fazer a sua célula entender que não precisa da insulina para trazer glicose para dentro. Se você conseguir trazer a sua glicose para dentro da célula e tirá-la do sangue, você foge de muitos problemas. Mas o Monjaro, sem a necessidade, não é o caminho. Ele é o caminho mais fácil. E lembra dessa frase, cara. O caminho para o inferno parece um céu, e o caminho para o céu parece um inferno. Essa frase não podia ser mais verdadeira. Qualquer coisa que você vê de solução rápida, fique milionário em uma semana, emagreça 20 quilos em um mês só tomando a canetinha e comendo salgadinho. Cara, isso parece o céu, mas você está entrando num buraco. Se você conseguir entender que esse caminho infernal de dor, de esforço, de acordar cedo, de suar, de demorar, é isso que vai te dar saúde lá na frente. É isso que vai deixar você conseguir aproveitar a sua vida com seus filhos. É isso que na sua aposentadoria você vai poder viajar. Porque você não vai precisar olhar para uma escada e pensar, caralho, não tenho força, não tenho um corrimão para subir, eu não posso subir a escada e ver o que eu queria ver. Então entendam isso. O mundo, ele está tentando te vender algo muito simples porque é tentador, mas é só para a pessoa conseguir ganhar dinheiro às custas da sua saúde. E você compra. Então, por favor, galera, pensem um pouco mais sobre como está o nosso mundo. Pensem um pouco mais. Vocês conseguem se exercitar. Vocês conseguem melhorar muito a saúde apenas se exercitando, que é de graça, porque você pode fazer isso na rua. Tá certo? Então, se você acha tudo isso que eu falei relevante, manda para um amigo seu. E não se esquece de se inscrever no canal, dá um like no vídeo. Tamo junto. Muito obrigado.